Como a Nilza falou, né, eu tenho 22 anos de cristã e sou casada há 18 anos. Mas eu conheci a Cristo lá na infância. Deixa eu tirar a luva aqui rapidinho para eu conseguir passar. Lá na infância. E eu não posso deixar de honrar, né, e homenagear. A primeira cristã da minha família foi a minha mãe. E ela tinha 24 anos quando ela aceitou a Cristo. E hoje eu entendo o quanto ela era jovem nesse período. E eu conheci Jesus pelo zelo dela e pela obediência. Assim como a Valéria falou, o meu pai era a Valéria lá em casa. E minha mãe, no início da conversão, ela teve um grande desafio, porque meu pai, ele chegava em casa, minha mãe começou a convidar os irmãos, né? Aquela estratégia, convida os irmãos para ver se... Então, meu pai dava boa noite, ia na cozinha e fechava a porta do quarto e não falava com mais ninguém. E isso não foi uma vez, duas vezes. Foram várias vezes, sabe? E, observando a minha mãe, é por isso que eu digo que a gente realmente tem que falar de Jesus, mas primeiro a gente tem que brilhar Jesus. E eu acho que eu devia ter na faixa etária mais ou menos de 6, e minha irmã devia ter 5, minha mãe ajoelhada na sala, orando pela vida do meu pai. Meu pai era um homem muito difícil, muito bruto, assim, sabe? Ele era militar. Então, assim, a memória que eu tenho, eu, com 6 anos, minha mãe chamava todo mundo. Você mandava o seu esposo levar, né? Minha mãe chamava todo mundo. E minha irmã, meu irmão era bebezinho, e a gente orava no meio da sala. Eu nem sabia o que era que eu estava fazendo, mas eu sabia que era importante, porque eu via as lágrimas nos olhos dela. E ali a gente orou. E foram lágrimas e orações. E o amor da igreja de Garanhuns ganhou meu pai. E ganhou da forma mais inusitada, porque os irmãos fizeram de tudo e não conseguiam fazer com que aquela cara mudasse. E uma simples frase foi: Esdras, a gente vai ter um futebol sábado. Aí ele já deu aquela olhada e disse assim: e a gente sabe que você é muito habilidoso, não sei o quê, vamos. E ele foi. E a igreja é isso, a igreja é oração, é comunhão, mas também é amor. E a gente tem que perseverar, porque tem pessoas que realmente vão levar tempo para entender o amor de Cristo. Não é fácil. E ali, com a amizade, ele já não passava direto na sala. Ele cumprimentava. E ele ia na cozinha, ia para o quarto, mas ele saía. E assim ele foi ganho com amor, com zelo, né? E é isso que eu motivo a todas vocês, se vocês tiverem alguém na família de vocês. Não desistam. Parece que não está dando certo, mas vai dar. E outro momento que me marcou muito da minha mãe eu na adolescência. A gente sabe que a gente tem várias fases. E olha que eu não fui uma adolescente rebelde, sabe? Mas parece que a gente sabe de tudo. E ela só dizia uma frase: estou orando por você. Como essa frase foi importante. Porque quando a gente sabe que o adolescente ele quer se encaixar, e quando eu pensava na possibilidade de decepcionar a Deus, que eu via ela servindo lá do início, e a eles, eu pensava naquela frase: estou orando por você. Então, graças a Deus, que essa frase também foi um dos motivos para a minha caminhada, e me protegeu, e me livrou de muitas coisas. E, graças a Deus, eu conheci meu esposo, Fernando, né? E a gente veio crescendo na fé juntos. E hoje a gente desfruta daquela obediência de lá de trás. Aí eu falo com as jovens: escolham seus esposos da maneira que honrem ao Senhor. Esperem, que é o mais importante. Porque essa geração, ela não quer esperar, ela quer tudo muito rápido. E quando a gente atropela, a gente vai colher muita provação. Então, por favor, tenham calma, sabe? E desfrutem, porque eu sou tão agradecida ao Senhor. Porque quando eu olho para trás, foi difícil. E a gente acha que vocês vão precisar de arrumar um lencinho para mim. Que a chorando sou eu. Quando eu olho para trás e vejo hoje, eu digo: nossa, obrigado, Senhor. Eu entendo o que o Senhor fez eu passar para trás, porque eu estou colhendo agora. E os meus 2 filhos, a Sara e o Levi, também são nossos irmãos hoje. Então, assim, eu sou muito grata, porque a jovem Doeres não desistiu lá atrás e alcançou as gerações que se sucederam e muitas outras pessoas. Pronto, depois de eu me apresentar e chorar, vamos lá, né? Esse tema é um tema muito precioso, né?
Cristo é a esperança viva. Porque a gente tem que lembrar que ele não ficou naquela cruz. Ele ressuscitou. E é essa esperança que um dia a gente vai se encontrar com ele, que nos motiva a não desistir, né? E a perseverar. Mas, principalmente, manter o princípio de gratidão. E eu quero contar uma história a vocês. Isso, irmã, eu agradeço. Ai. Eu vou contar uma historinha a vocês. Existia um jovem chamado Lucas, e ele tinha um grande defeito. Ele vivia reclamando. Ele reclamava de tudo. Isso, Nilza, não vai fazer falta, pode deixar aqui. Tá joia. Agora, sim, existia esse jovem Lucas, e ele reclamava o tempo todo. Se estava calor, murmurava porque estava suado, que está se sentindo fraco, agoniado. Se estivesse chovendo, reclamava da chuva, do trânsito. O tempo todo, o Lucas, provavelmente ele estaria reclamando nesse momento do frio. Ele tinha uma casa confortável, sabe, aconchegante, mas o Lucas, ele não conseguia ver nada de bom. Tudo era motivo de reclamação. E teve um certo dia que deu uma grande chuva e uma janela da casa dele quebrou. E aquilo ali foi mais um motivo para ele esbravejar e começar a reclamar e dizer: poxa, na minha vida não dá nada certo. Olha essa janela quebrada. Aí veio o seu Joaquim, o seu vizinho de frente, com muita sabedoria, e perguntou: Lucas, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? Ele disse: me ajudar? Isso não era nem para estar acontecendo, ou para isso, essa casa velha que só vive me dando trabalho. Aí o seu Joaquim, com muita paciência, com muita calma, olhou para ele e disse assim: Lucas, quando eu era mais jovem, eu morava numa casa de madeira, onde o vento passava. As coisas eram tão difíceis. E uma janela quebrada dessa, quando eu consegui, eu me senti tão importante, foi tão precioso para mim. E Lucas ouviu aquilo e ficou parado assim, alguns segundos, e foi dormir pensando naquela frase do seu Joaquim. Aí ele olhou para o quarto dele e viu que ele tinha uma cama confortável, ele tinha uma boa casa, ele tinha saúde, ele tinha bons amigos. E ele parou e, pela primeira vez, ele não reclamou. No outro dia, quando ele acordou, ele disse: vou arrumar essa janela. Estava lá Lucas arrumando a janela, sorridente. Seu Joaquim até achou estranho quando viu ele lá, sorridente, consertando a janela. E ali ele entendeu a importância de ter o olhar correto para as coisas. Quando a gente não tem um olhar de gratidão, vão ter muitas coisas boas ao nosso redor, mas a gente não vai conseguir enxergar. Porque a gente está tão focado nas coisas que a gente não tem, ou nas coisas que não aconteceram da forma como a gente queria, que a gente não consegue ver o que realmente é importante. Reclamar é muito fácil, mas ser grato transforma a vida da gente. E quantas vezes nós, mulheres, não estamos nesse papel de reclamar o tempo todo? Ou convivemos com pessoas que reclamam. De 5 palavras, 3 são reclamação. A gente não tem a oportunidade diariamente de estar reclamando. Agora eu quero saber de vocês, como a gente se sente quando a gente fica muito tempo perto de uma pessoa que reclama? Oi? Suga a energia? Exato. Deu para ouvir o que ela falou? Alguém mais? Suga energia, começa a murmurar. Exato, começa a fugir, né? Porque a gente sente que não está fazendo bem. Mas é basicamente isso mesmo. O ponto-chave é esse. O nosso cérebro está programado para ser empático. Os neurônios espelhos nos fazem experimentar a mesma sensação daquela pessoa. A gente começa a entrar na mesma sintonia e acaba ela vindo falar, reclamar, e a gente começa a reclamar de coisas que nem era para a gente estar reclamando.
entra nessa sintonia. Mas o que acontece no nosso cérebro? Eu fui pesquisar a respeito disso. Um cientista, Steven Parkinson, ele fala que as emoções negativas afetam o nosso organismo muito mais do que imaginamos. Para o especialista, muitas pessoas não mudam de vida por causa da reclamação. Não conseguem avançar devido o tempo todo estar reclamando. Segundo a teoria, o cérebro sempre reproduz mais do mesmo. Reclamar é clamar constantemente. É como se você estivesse pedindo com que aquilo continuasse se repetindo. Depois que eu comecei a olhar, eu digo, não é que faz sentido isso? Reclamar, a gente está clamando por aquilo. É experimentar o negativo constantemente. Quando reclamo de algo, estou garantindo permanência naquela situação. Se a gente observar realmente, se a gente começa o dia focando em algo que não deu certo, parece que a energia do dia fica naquela mesma situação, sabe? Aí eu comecei a analisar a minha pessoa, né? Alguns anos atrás, quando o Levi, o meu filho mais novo, nasceu, a gente sabe que você vai saber a demanda. Então, tem a sensação que a gente não dorme, que a gente só cochila. Então, teve uma hora que... E menino parece que mama mais, a sensação que eu tive, sabe? É uma demanda de peito que eu nunca vi. Então, ali, quando eu ia começar a dormir, o menino já tinha acordado. Quando eu ia começar... Aí eu comecei a entrar nesse ritmo comecei a reclamar. Mas só que era aquela reclamação, eu olhava para aquele bebê lindo, e dizia, como é que eu estou reclamando disso? Mas a gente entende que é o cansaço, todo o contexto. E veio aquela voz, sabe? Deus é muito precioso. Assim, no lugar de você reclamar, por que você não começa a orar enquanto ele acorda? Foi uma virada de chave para mim, sabe? Então, quando ele acordava, quando vinha aquela vontade de reclamar, eu já... Cadê a listinha de oração? Comecei a orar por pessoas, por coisas. E ali é impressionante. O Levi começou a aumentar a dormida dele. E mesmo quando ele não acordava, que parece que a mãe tem um instinto de olhar o menino, eu acordava para orar. Então, veja como o foco foi mudado. E a reclamação começou a ter o foco realmente que Deus espera de nós, né? De gratidão, de olhar para o foco certo. Se a gente observar uma pessoa reclamona, até a expressão dela é diferente. Ela não tem uma expressão leve, ela tem uma expressão mais... Você vê que ela começa a derreter na sua frente, literalmente, né? E a gente tenta, como a Valéria diz, a gente às vezes tenta até fugir, mas tem hora que parece que ela sabe que tem que ser a gente fica lá, pela graça. Então, assim, é muito desafiador para a gente. E mulher, quando se junta, se uma reclama, se não tiver cuidado, se tiver 5, vão contar alguma coisa de reclamar. Então, é muito perigoso. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Agora, a gente tem que lembrar que gratidão não é negar a dificuldade, mas mudar o foco para o aspecto positivo em meio aos desafios. Se Deus espera que sejamos gratas, então deve ter algo de bom nisso. Aí eu aprofundei essa parte. Porque gratidão é algo tão precioso. A gratidão, ela mexe com o físico, psicológico e social. O físico, quando você é uma pessoa grata, que você está focada nas coisas positivas, o seu sistema imunológico, ele é pleno ali. Você tem a pressão mais baixa, você é mais tranquilo, você não está agitado. Então, a sua pressão arterial está ali, constante. Então, você evita ter pressão alta, AVC. O sono é mais tranquilo, é mais reparador. Você tem aquele sono mais leve, quando você não é uma pessoa reclamando e você é uma pessoa grata. Mais energia durante o dia. Quantas de nós não precisam de energia durante o dia para fazer 1 milhão de coisas? Então, quando a gente é grata, a gente vibra isso. O psicológico, maior nível de emoções positivas, maior prazer em realizar atividades, foco no presente. Nesse momento, muitas pessoas vivem no passado e o futuro. Mas Deus espera que a gente esteja aqui no presente, vivenciando cada dia o seu dia. A gente tem planos para o futuro, quando você é grato. Você começa a planejar. Os sociais, que eu acho que para nós, cristãos, são os mais importantes. Porque quando a gente é muito reclamão, é como se a gente tivesse com um espelho. A gente só está se vendo, a gente não está vendo mais ninguém.
Mas quando a gente é grata, a gente tira esse espelho e a gente começa a olhar as pessoas. Então, logo, a gente é mais prestativa, pronta para ajudar o outro. A gente consegue visualizar, porque a gente não está olhando para a gente está olhando para o outro. A gente é mais generosa, oferece nosso tempo, os nossos recursos, a nossa atenção. Compaixão, mais sensível ao sofrimento do próximo. Extrovertida. Quantas de nós mais comunicativa quando a gente está junta? Porque a gente está olhando para o outro. A gente não tem como a gente se sentir só no meio da irmandade, porque a gente está o tempo todo em conjunto. E o mais importante, a gratidão, ela bloqueia o ressentimento. Quantas pessoas estão ressentidas e estão alimentando esse sentimento, né? E logo diminui também a frequência de episódio de depressão, que eu acho que é um mal desse século, né, a depressão. Então, quando a gente fica alimentando aquilo negativo, aquele ressentimento, a gente vai estar olhando para coisas que não é para a gente estar olhando. E isso não agrada a Deus. E se a gente for olhar para a parte bíblica, é que a gente realmente vê que nós tivemos grandes exemplos de pessoas reclamonas, né? E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 15, do 23 ao 24. Êxodo, capítulo 15. Só para a gente ter uma ideia de que a gente não tá só, muitas vezes, nessa situação. Alguém gostaria de ler? Se tiver uma voz que... Pode ler, sim. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Então, a gente observa aí que o povo, mesmo depois de ter passado por tantas coisas, já chegou murmurando por água, né? Aí, vamos abrir também, está bem pertinho, Êxodo, capítulo 16, do 2 ao 3. Pode sim. Eita, peraí, rapidinho. Pronto, ótimo. Eu tinha até falado com as meninas do microfone, se pudesse deixar. Todavia, a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão, em pleno deserto, e os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pelas mãos de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne, e poderíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeram a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Vocês entendem que eles eram escravos e eles preferiram voltar. Começaram a murmurar por esse motivo, no lugar deles olharem as coisas boas, focarem na preciosidade do Senhor, estar cuidando deles o tempo todo. Mas não, eles começaram a olhar para trás e começaram a olhar as coisas que eles não tinham. E a gente observa que não era uma pessoa reclamando, porque nunca é um reclamador só. Parece que vai contagiando. E começaram todos a reclamar. Era melhor a gente ir lá com carne. Para você ver como esse é um sentimento que a gente tem que estar muito atento para a gente não estar alimentando. E, por último, a gente vai ler Números, capítulo 14. Do 1 ao 3. Eu vou ler. A Regina lá atrás. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz
a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? Então, para você entender, eles queriam regressar. Vocês entendem que a reclamação é como se eles estivessem anulando tudo o que Deus havia feito, né? Se todos tiveram a oportunidade de ler o Antigo Testamento, né, é uma coisa que o senhor Norton falava muito, né? Leiam a Bíblia, porque é algo que a gente vai vendo coisas que a gente nem imaginava que tinha. Deus proveu, Deus protegeu, Deus guiou, corrigiu, cumpriu sua promessa, e mesmo assim o povo continuava a reclamar e a olhar para trás. E se não bastasse, assim, não é que eles não viram coisas grandiosas. Minha gente, eles viram o mar se abrir. Imagine, como é que você deleta isso da sua cabeça e começa a reclamar? Tinha uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo guiando eles, e mesmo assim eles continuaram a reclamar. Tinha água, tinha comida. Uma coisa que eu acho incrível, as roupas não se desgastavam. Vê o cuidado, o amor do Senhor com eles. E mesmo assim, a murmuração continuava. E como a gente pode observar, daquela geração só entrou 2. Olha o perigo da murmuração. Caleb e Josué que entrou. E os demais todos morreram. Então, é algo muito grave quando a gente continua nesse processo de reclamar. E para um aviso para todas nós, né, eu acho importante a gente ler 1 Coríntios, do 10 ao 11, porque ele deixou esse recadinho bem direto para nós. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Acharam? 1 Coríntios 10, capítulo 10, do 10 ao 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritos para aviso nosso, para que já chegamos aos fins dos séculos. Ele disse assim, resumindo, ele está dizendo o quê? Olha, que sirva de exemplo para vocês. Não continue nesse processo de murmuração, né? Devemos nos policiar diariamente nesta questão. Se só somos gratas quando temos tudo, não estamos tendo, né, o caráter de Cristo, porque o que Cristo espera de nós é a gratidão. E eu falei da reclamação e a importância da gratidão para que a gente não esqueça que mesmo que nada de bom acontecesse, Cristo, a esperança viva, nós temos Cristo lá no céu esperando por nós. Ele morreu pela gente. A cruz ficou vazia. Então, é isso que a gente não pode esquecer. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que desenvolver e manter o princípio de gratidão. Diariamente, está sendo grata. Eu sei que tem para algumas pessoas é muito desafiador. Pelo menos eu conheço algumas. Então, assim, uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, se você tem dificuldade, verbaliza 3 coisas que você é grata naquele dia, sabe? Para você ir cortando, literalmente, esse vício de estar reclamando o tempo todo. Valorize as pessoas que estão perto de você, porque às vezes a gente não valoriza, a gente só vê os defeitos. E a gente precisa estar exercitando. Literalmente é um exercício, né? Encontre aspectos positivos, mesmo em meio às dificuldades. Eu poderia ter reclamado bastante ontem, né? O voo atrasou, mas eu comecei a analisar. Uma pessoa passou mal dentro do voo, o avião podia estar lá em cima e a gente teria que ter voltado. Aconteceu tudo como tinha que acontecer. A pessoa foi socorrida embaixo, os paramédicos. Demorou, mas eu estou aqui. E a pessoa está saudável, né? Ela conseguiu ser atendida e ficou bem. Então, assim, se a gente focar só no que está ruim, vai ter uma lista gigantesca. Mas se a gente olhar com um olhar de gratidão, a gente vai ter muita coisa para agradecer. E para a gente lembrar, como fala em 1 Tessalonicenses 15, 18, em tudo dai graças. A gente não pode estar selecionando o que é bom. Se ele diz que é para a gente dar graças em tudo, então que a gente possa lembrar disso. Mesmo quando é difícil, mesmo quando as coisas não saem como a gente quer, a gente tem que agradecer, a gente tem que desenvolver o princípio de gratidão.
O nosso texto base está em 2 Coríntios, né? E a mensagem principal que Paulo deixou para a gente, aos irmãos de Coríntios, é a consolação, que vem da parte de Deus para que possamos consolar o que estiverem em tribulação e sofrimento. Por isso que eu falei sobre a questão da gratidão, porque se a gente não tiver com o olhar correto, a gente não vai conseguir desempenhar esse papel de consolo, porque a gente vai estar olhando para a gente. Então, a gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Como a gente pode observar, esse versículo ele fala, Pai de misericórdia, né? Nós temos plena consciência que nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu Cristo, né? Para remir os nossos pecados, para nos religar, porque o objetivo sempre do Senhor é que a gente volte para casa, não é que a gente fique aqui. Então, o Pai de misericórdia, nós não somos consumidas por causa das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, como dizem Lamentações. Deus de toda consolação. Eu tenho certeza que aqui todas nós temos histórias de muito consolo, de muito cuidado, né, do Senhor, né? E o Senhor está pronto o tempo todo para nos consolar, para nos animar, para nos tirar literalmente, muitas vezes, do chão, né, do poço. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, não importa o tamanho dela. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente olha e a gente não vê possibilidade nenhuma de sair daquilo. Parece que não tem janela, não tem porta. E vem o Senhor, e Ele abre porta, e Ele transforma, e Ele mostra que Ele é Deus, e onde a gente tem que confiar. Para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Não passamos por tribulações para guardar para a gente. Passamos por tribulações para consolar outras. Porque nós temos o Espírito Santo, né? Nós temos o próprio Deus dentro de nós. E muitas vezes, eu sei que é desafiador, que tem coisas que são tão profundas, que ainda mexem tanto com a gente, mas é o que o Senhor espera. Porque da mesma forma que Ele consolou você, Ele espera que você console outras pessoas. E trazendo assim para mim, sabe? Alguns anos atrás, eu não lembro se foi antes da pandemia, alguns anos atrás, Regina, só para confirmar, é 9h54, né? Já era para ter acabado. Mas a gente vai acabar. Alguns anos atrás, eu fiquei doente, eu precisei ir ao médico. E emergência, a gente sabe, emergência, tinha uma base de umas 25 pessoas na emergência. E eu estava lá sentadinha bem na frente, acho que tinha umas 5 fileiras de cadeiras bem longas assim também lá, e eu fiquei lá aguardando. E lá eu esperei, foi chamando as pessoas, e eu comecei a observar um choro. Só que não era um choro normal, era um choro que parecia abafado. E eu olhava para um lado, não via, olhava para o outro, não via. Eu precisei me virar por completo para olhar. Foi quando eu vi lá atrás, tinha uma senhora chorando. E realmente, ela estava abafando o choro. E ali, sabe quando você começa a se sentir, assim, te levanta, porque você precisa fazer algo. E aquilo ali ficou, e o que é que eu vou falar? Eu não sei, nem conheço, mas ficou aquilo, levanta. E é onde a gente, às vezes, acha que é a gente que faz, mas não é, é o Senhor. E eu só obedeci. Eu levantei, cheguei perto daquela senhora e perguntei, como eu posso ajudar a senhora? E ela olhou para mim e disse, eu não sei. E eu disse, o que foi que aconteceu? Aí ela disse, o meu esposo acabou de falecer.
E eu falei, onde estão os seus filhos, os seus parentes? Ela disse, não tenho ninguém aqui. A minha filha está vindo e a minha cidade é 3 horas até chegar em Maceió. E ali eu comecei a conversar e a chorar e a orar com aquela senhora. E quando eu vi aquela senhora chorando, eu não vi só uma senhora que eu não conhecia, mas eu vi que uma senhora que poderia ser minha avó, minha mãe. E ali, a gente conversando, e o mais importante, deixando ela falar o que ela precisava falar naquele momento. Mas o Senhor tinha coisas a dizer a ela. E eu vejo assim, que é onde a gente tem que parar de ter medo de fazer a vontade do Senhor. E ali eu a consolei, falando coisas que o Senhor realmente esperava, né? Lembrando a ela do cuidado que Ele teve com ela a vida toda. Porque ela tinha netos, ela tinha filhos, ela disse que a vida dela foi muito boa. E ali a gente ficou conversando. Ela não tinha se alimentado ainda, sabe? E Fernando estava comigo, providenciou a janta dela, porque desde de manhã ela não tinha comido. E ali eu deixei ela comendo, fui ser atendida, que eu estava doente, né? E voltei, a filha dela já estava chegando. E ela olhou para mim com um olhar de gratidão, sabe? Quando você se sente só, e o Senhor usa uma pessoa para dizer assim, você não está só. É como se ela disse literalmente assim, Deus me viu. E Deus me usou para que eu falasse, porque nós somos instrumentos. A gente tem que permitir, a gente não pode deixar de abençoar outras pessoas. E aquela senhora, ela ficou tão grata, sabe? E, às vezes, a gente acha que o consolo é do outro. Mas é Deus trabalhando na gente. É Deus cuidando da gente também. É Deus mostrando o que Ele espera da gente. Porque, como diz esse versículo, o que Ele fala é, primeiro que é em qualquer angústia, né? Ele vai consolar. Mas Ele nos consola para que a gente console outras pessoas. Para que a gente enxergue a dor de outras pessoas. E o mais desafiador para mim é que, alguns anos depois, seria eu aquela senhora, sabe? Seria eu aquela senhora no hospital. Eu não sei se todas sabem, mas minha mãe foi diagnosticada com câncer. E quando já chegou na parte terminal, o câncer da minha mãe foi um câncer muito agressivo. Foram quase 2 anos. E ali estava eu no hospital, sabendo que eram os últimos dias dela, sabe? E eu, olhando para minha mãe e passando aquele filme da obediência, mas eu sabia que Deus continuava com ela. E olhando para o corpo dela na cama, e eu sabendo que seria as últimas vezes que eu a veria, veio aquilo na minha cabeça, eu vou colocar o meu ouvido no coração dela. E eu botei o meu ouvido no coração dela e fiquei ouvindo o primeiro som que eu ouvi em minha vida. E ali eu fiquei alguns minutos ouvindo o seu coração. E quando eu menos espero, naquele leito onde tinha muitas pessoas sofrendo, eu lá com o olho fechado, tinha uma pessoa. Eu não sei quem era. Eu só senti quando tocou minha mão. E quando eu abri o olho, eu vi o olhar mais sereno que eu poderia receber naquele momento. E essa pessoa, que era uma jovem, ela falou exatamente o que eu precisava ouvir. Ela disse, não se preocupe, vai ficar tudo bem. E ali eu entendi que era o Senhor usando aquela jovem para falar comigo. Porque naquele momento de dor, eu precisava do consolo. E o Senhor nos consola por meio dos outros. E Ele usa quem Ele quer. Então, que a gente não tenha medo de consolar as pessoas. Mas que o que a gente não pode esquecer é que o Pai de misericórdia e de toda a consolação, Ele está pronto para consolar todas nós. Ele está pronto. Ele sabe a sua dor.
Ele sabe o que você precisa. Ele está ali atento. Às vezes parece que está um silêncio, que a gente não está tendo resposta. Mas Ele está ali, falando. E assim como Ele usou aquela jovem para me consolar no momento, até hoje, acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi. Mesmo que Deus permita que passamos por tribulações e dor, Ele mesmo irá nos consolar por meio do Espírito Santo e dos irmãos que já foram consolados. Dentro de todas nós existe o Consolador, como diz em João, capítulo 14, do 15 ao 16. Que possamos ser usadas para consolar umas às outras. E o que a gente não pode esquecer, isso é motivo de sermos gratas. Que Deus nos abençoe.